Nádia Moreira, representando a família Moreira. Iniciamos no Golfinho por indicação de um psicólogo amigo da família. Iniciamos com o Wagner, o Biro, tão famoso Biro, que ele era uma criança muito ativa e tinha que dar alguma atividade, né, para ele liberar toda aquela energia. Começou com ele. Mais à frente daí começou o Birinho, também por uma indicação médica, porque ele tinha bronquite. Então foi uma indicação médica, começaram os dois. A partir daí, com aquela empolgação, tudo, natação, daí começou a Tânia, que daí ela veio atrás, mas ela, normal, vamos dizer assim, não tinha nenhum problema de saúde, nada, e entrou no embalo dos irmãos. E ali se enganjaram, de tal maneira que passou a ser a segunda casa deles, o Golfinho. E o Golfinho que trouxe para nós assim, essa atividade da amizade entre os pais também, a companhia de todas as viagens, e trouxe eu acho, ajudou muito na educação deles, porque todos os atletas, todas as crianças naquela época, então, não tiveram nenhum vício, porque eles se dedicavam aos estudos e ao golfinho. Então não dava nem tempo de ter pensamentos assim outros, né, a não ser ali a reunião com os amigos. Quando chegavam os finais de semana, reuniam-se em casa de cada um, brincando, fazendo churrascada posteriormente. Então o convívio deles era uma segunda família. Aí, claro, naquela época, eu, claro, lembro pouco, mas já era piscina ao ar livre lá no Israelita, e eu comecei numa época que já estava frio em Curitiba. Eu me lembro que não foi uma experiência muito boa. E depois deu uma apagada na minha memória, assim, e eu me lembro daí depois quando começou no Golfinho. Eu acho bacana, acho interessante, de repente, lembrar um pouco o porquê do apelido Biro, né? Que foi comigo que começou. Então, o que aconteceu é que, na época, tinha um técnico lá no clube, que era o Irapuã, que a gente chamava de Ira, né? E foi lá na década de 80, que também, coincidentemente, foi quando surgiu aquele jogador do Corinthians, o Birubiru, que já era uma coisa feia, né? Já era uma coisa feia, mas ele era todo ligeirinho no campo. E, num dia treinando, né? A gente lá passando, enfim, a época de estar ali treinando, não sei se era um sábado, se era um dia de semana, mas a gente estava lá nadando, e o técnico, o Ira, quando foi me chamar a atenção, ele não lembrou do meu nome, né, não sabia, e daí foi aquela coisa, ô, seu Birubiru, falou assim, Birubiru, aí o pessoal ouviu, eu dei atenção, e aí nisso virou. Então no início eu também não gostava, porque fazia associação com o jogador do futebol. Que era feio. E o Ira falou, não, é porque ele é todo ligeirinho aí, gosta de ficar pulando na água e tal, não sei o que, veio o negócio do Birubiru. E então, e eu não gostava do apelido, né? Daí todo mundo ficava, Birubiru, 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 e no fim pegou. Então por um bom tempo todo mundo chamava de Birubiru, Birubiru, depois só virou Biro. E aí nisso, meu irmão mais novo, Birinho, a Tânia, irmã mais nova, Birinha, uma época ficou Birinha. Meu pai era o velho Biro, tio Biro, a mãe era tia Bira. Então ficou. E muita gente depois, durante anos, sempre me conhecia, achava que o Biro era porque ou o meu nome era o Biratã ou o Birajara e virou o apelido Biro. Então, meu nome, no final das contas, é Wagner. É engraçado que tem colegas lá da época que no fundo, como minha mãe falou, quando a gente fala de golfinho, a gente fala de amizade, né? Amizade, disciplina. E os meus amigos mesmo, os meus amigos que eu considero, são aqueles que cresceram comigo no clube, que nós temos contatos até hoje, que a gente passa um tempo sem se ver, quando a gente se vê, as conversas são as mesmas, não tem formalidade, não tem cerimônia, mas é engraçado que às vezes um ou outro liga lá para o consultório, quero falar com o Biro, daí as funcionárias, secretárias nem sabem quem é, e algum ainda me chama Dr. Biro, né? Então é bem engraçado, essa parte aí é um negócio que
marcou bastante. A questão dos apelidos, que cada um tem, né, apelido, e realmente depois, assim, entre as mães, você é mãe de quem? Ah, sou mãe do Wagner. Wagner? Quem é Wagner? Ah, mãe do Biro. Então, os pais passavam a ser a mãe do que tinha o apelido, porque não conheciam pelo nome, e assim os outros, né? Que sempre foi uma questão muito interessante essa de que pegou o apelido, que até hoje eles têm, né, ainda. Somente o Birinho, né, que é o Luiz César, que ele é, né, de dar aula em academia, tudo. Então, conhecem tudo por professor Birinho. Um dia eu cheguei na academia, quero falar, daí eu falei, né, o professor Luiz César. Luiz César? Luiz César? Quem é Luiz César? Daí eu, não, o Birinho. Então, permanece até hoje essa questão, ainda, né, mas pegou bem pegado. Fato muito marcante da minha infância e do período que eu nadei no Golfinho foi justamente as maratonas aquáticas que o clube promoveu, e a nossa família se envolveu, né, nas maratonas e depois nas gincanas com o trailer, que a gente tinha um trailer da família que usávamos para as nossas viagens, e aí nós levamos, né, o tio Biro, o pai e a mãe levavam o trailer, ficava ali no bosque, atrás da arquibancada da piscina de 50 metros, e era o QG da alimentação. A famosa macarronada era feita lá no trailer, servida, o pessoal se servia lá e comia. E eu lembro que eu ainda pequena, para participar da primeira maratona, o meu horário foi no período ainda durante o dia, mas que na madrugada eu fiquei e dormi no trailer, né, para poder estar lá junto. O pai e a mãe estavam lá, então não tinha para onde ir, então eu dormi lá no trailer mesmo. E depois veio... Os outros pais, né, também. Os outros pais revezavam para fazer a macarronada, o molho, e servir os atletas, né? E tinha turnos, né? Quem ia fazer o café da manhã, quem ia fazer o almoço, a macarronada e... que almoço e janta é tudo macarrão o dia inteiro. E essa coisa do macarrão é tão engraçada porque até hoje, né? Eu voltei às atividades, agora estou enveredando para o triatlon, e aí um dia antes da prova sempre é o famoso macarrão. Isso tem cheiro de clube do Golfinho. Naquela época, né, a gente nem se falava nisso, né, mas pode, acho, considerar o primeiro food truck de Curitiba. É verdade. Né, servindo macarrão e almoço e café da manhã. Por 2 ou 3 anos, eu e o Biro éramos convocados para ir, mas as condições na época, né, não permitiam, e teve um ano que a gente não teve condições financeiras para eu e ele ir. No outro ano, que daria para nós irmos, teve o terremoto lá, né? E aí foi cancelada a nossa ida para o Chile. E no terceiro ano, aí eu acabei conseguindo ir, fui com a delegação, e foi uma experiência assim também forte, porque eu nunca tinha saído do país nem para viajar, nem para estudar, e fui para fazer, né, como eu falo, um intercâmbio de natação, porque a gente ficou uns dias lá, né? Acho que uma semana, 15 dias. E teve ainda o problema de que na volta, eu acho, vocês... Neve, né? Lá numa parte da cordilheira lá... Na ida, né? Despencou, né? E daí não podia passar pela cordilheira, daí vocês ficaram lá numa cidade esperando liberarem a cordilheira. Foi, tem as fotos. E aí fotos, atrasou e a piazada aproveitou bastante. Foram momentos assim bem importantes. Como a gente sente, né? Hoje eu tenho filhas, né? E infelizmente a gente não tem como oferecer isso, né? Um tempo saudável, amizades fortes e consistentes. Os mesmos objetivos, né? Os mesmos objetivos, mesmo o foco, a natação, o esporte, a união. Então, dá muitas saudades. Um fato a respeito do trailer
é que normalmente quando eles viajavam competir para fora, assim, né? Para fora, ou mesmo dentro do Brasil, sempre tinha o grupinho dos pais que acompanhavam, né? Os atletas saíam num ônibus, os pais saíam no outro. E teve uma ocasião que teve uma competição amistosa no Paraguai, que daí nós também fomos com o trailer, né? E daí nós até fomos lá recebidos, eles colocaram o trailer num colégio, e daí também ficou sendo o QG da turma. Então eles iam, treinavam, passavam lá, porque era no centro da cidade, iam lá, tomavam café também. Então foi assim uma integração, o trailer na vida do golfinho foi espetacular por isso, porque daí, né, interagia todo mundo, os pais, os atletas. Então eu acredito que muitos dos atletas ainda lembram também desse fato lá do Paraguai, né?